Fala aí, galera da Pré, tudo bem com vocês? Professor Alu aqui, trazendo mais uma aula de geometria pra gente. E, galera, na aula de hoje aí, né, a gente vai estar entrando no capítulo 14 do curso aí, então, capítulo 14. A gente vai falar hoje, pessoal, sobre triângulos, retângulos. Triângulos, retângulos, tá? Só que, assim, essa aula que eu vou estar trazendo aqui hoje, né, eu tô me embasando aqui no livro teórico, o livro aqui do IESE, ele traz, junto com esse capítulo, a introduçãozinha de trigonometria, tipo assim, o que é um seno, cosseno, tangente, tá? Só que como a gente já viu isso infinito lá no nosso curso de trigonometria, eu vou passar por essa parte mais rapidinho, tá bom? Pra gente ganhar tempo, porque isso aí já foi visto. Então, nessa aula de triângulos retângulos, né, nesse capítulo de triângulos retângulos, eu vou estar mais deduzindo aqui as relações métricas do triângulo retângulo, tá? E eu não vou ficar muito tempo nessa parte de trigonometria, não. Beleza? E aí, na segunda parte da aula, a gente vai falar aí sobre triângulos quaisquer, tá? Que é outro assunto que a gente também já falou lá em trigonometria, mas eu tô trazendo aqui de novo, né? Porque também tá aqui no livro, então eu vou passar por isso. Mas eu vou trazer agora triângulos quaisquer na visão da geometria, porque a gente estudou isso na visão da trigonometria, tá? São visões aí complementares, mas ligeiramente diferentes, tá? Então, primeiro vamos começar a aula aí falando sobre nossos triângulos retângulos, né? Triângulos retângulos, então, são triângulos que possuem um ângulo reto, né? Não é possível possuir mais que um ângulo reto, triângulo, porque senão ele violaria a soma dos ângulos internos, que tem que dar 180, né? Como é que você tem duas coisas que dão 90 somado? Como é que você tem dois ângulos de 90, né? E um terceiro ângulo e a soma dá 180. Não tem como, porque dois ângulos de 90 já estouraria aí o limite da nossa soma dos ângulos internos, tá bom? Tá, deixa eu pegar aqui um rascunho para mostrar para vocês o que seria um triângulo com dois ângulos de 90, ó. Ó, não vai fechar os lados aqui. Você vai ter aqui duas retas paralelas, né? E aí você não vai conseguir fechar para formar seu triângulo, né? Então isso aqui seria o mais próximo de um triângulo de dois ângulos de 90, né? Porque se você tem um triângulo que tem um ângulo de 90 e o outro ângulo, por exemplo, de 89 graus, ó, ele vai fechar lá em cima. Agora, se você coloca dois ângulos de 90, ele fecha no infinito, tá? Ou seja, ele não fecha. Beleza? Então, triângulos retângulos aí, a gente vai ter um ângulo só de 90. E eu vou desenhar aqui o meu triângulo retângulo com a hipotenusa, né? Hipotenusa é o nome que a gente dá pro lado, né? Para a aresta, que é oposta ao ângulo de 90, tá? Então, ângulo de 90 tá aqui. Daqui até aqui, né? Que vai ser o nosso lado A. Daqui até aqui, então, vai valer A, que é a medida aí da nossa hipotenusa, tá bom? Chamamos isso aqui de hipotenusa, então. E os dois lados que não são hipotenusa de um triângulo retângulo, a gente chama aí de catetos, então. Não é isso? Tá. Então, a gente vai colocar aqui que esse daqui é o cateto C, tá? E esse aqui é o cateto B. Essa medida aqui, essa medida aqui. Aí, como ângulos aqui, a gente vai ter o ângulo beta, tá? O ângulo beta aí vai ser o ângulo do vértice B. E a gente vai ter o ângulo gama. O ângulo gama vai ser o ângulo do vértice C. E a soma do beta com o gama dá 90 graus. Por que que dá 90 graus?
Porque esse mais esse tem que dar 180. E você já tem 90 aqui. Então, esses dois juntos tem que dar 90. O que faz com que eles sejam ângulos complementares, né? O beta é complementar do gama, porque o beta é o ângulo que junto com o gama dá 90. E vice-versa. O gama é o complementar do beta. Tá? Então, temos aqui nossos ângulos. Ângulos, então, do triângulo retângulo são complementares, né? Excluindo aí o ângulo de 90. Esses dois aqui vão ser complementares, tá? Aí, a gente vai puxar aqui a altura relativa ao vértice A, tá? Então, esse Hzinho que eu coloquei aqui, pessoal, ele é a altura aí relativa à nossa hipotenusa. Porque se você pegar a altura relativa ao vértice C, ó, a altura relativa ao vértice C é o lado B, porque isso aqui já é perpendicular, tá bom? Então, isso aqui, ó, é a altura para essa base. Assim como isso aqui é a altura para essa base, né? Então, um cateto é a altura do outro cateto. Tanto é, né, que futuramente a gente vai ver que a área do triângulo retângulo pode ser dada como C vezes B sobre 2. Cateto vezes cateto dividido por 2. Justamente porque isso aqui já é equivalente à altura. Não é isso? E se esse lado aqui é uma altura e esse lado aqui também é uma altura, e essas duas alturas elas estão se encontrando no ponto A, o que a gente conclui do ponto A? A gente conclui que o ponto A ele é o ponto de encontro das três alturas. Pode ver que essa altura aqui, ó, ela também está passando em A. Então, o ponto A ele vai ser o ortocentro do triângulo retângulo, tá bom? Ortocentro aí é o centro, é o ponto de encontro das alturas, né? É aquele centro que a gente estudou lá dos triângulos, tá bom? Beleza, galera? Tá. Então, esse H aqui, ele é a nossa aí altura relativa à hipotenusa. E esse H, ele vai dividir a nossa hipotenusa em dois segmentos, né? Se a gente chamar esse cara aqui de D, ó, esse pontinho aqui de ponto D, a gente vai ter o segmento BD e a gente também vai ter o segmento DC, tá? Esses segmentos, a gente chama eles de projeções, né? Então, esse segmento aqui, ó, ele é a projeção do AB na hipotenusa. E esse cara aqui, DC, ele é a projeção desse cateto na hipotenusa, tá bom? Projeção, pensa aí como se fosse a sombra, né? Se você coloca o Sol aqui em cima, o Sol vai fazer uma sombra aqui, né, na base. E aí, a sombra que esse lado faz no chão é dado por esse tamanho. E a sombra que esse cara faz no chão é dada por esse tamanho, tá? Então, essas projeções, a gente vai estar chamando aqui de M e N, tá? Então, N é a projeção de B na hipotenusa. E M é a projeção de C na hipotenusa, que vocês, por já terem tido o curso de trigonometria, sabem muito bem, né, que a gente consegue calcular o valor dessa projeção através de um cosseno, né? Você pode falar assim que M sobre C é o cosseno de beta e N sobre B é o cosseno de gama, tá bom? Mas a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Vamos por partes aqui. Aí, galera, quando a gente desenha a nossa altura aqui, aparecem outros dois triângulos retângulos, né? Aparece aqui o triângulo retângulo ABD e aparece o triângulo retângulo ADC. Não é isso? E esse triângulo retângulo ABD, ele tem o ângulo de 90, ele tem o ângulo beta, então esse ângulo que está faltando aqui é o complementar de beta, que é quem? Que é gama. Então, o gama, ele vai aqui, quando a gente desenhar a altura. Porque o gama, ele tem que ser o ângulo que junto com o beta dá 90, que é o mesmo que aqui, tá? E esse ângulo aqui, ó, é o ângulo que somado com gama dá 90, porque a gente tem um triângulo retângulo em ADC. Então, esse ângulo aqui, ele vale beta. Tudo bem? E feito isso, a gente acabou de construir aqui
dois triângulos que são semelhantes ao primeiro, ao grandão. Por que que eles são semelhantes? Porque eles compartilham os mesmos ângulos, né? Então, dito isso, a gente vai separar os nossos triângulos aqui para ficar mais fácil de entender. Tá? Então, a gente tem isso aqui. Aí você tem, então, aqui A, B, C. Esse aqui é o A, B, D. Esse aqui é o A, D, C. Aí, esse ângulo aqui é de 90, 90, 90. Esse aqui é o ângulo beta. Esse aqui é o ângulo beta. Esse aqui é o ângulo beta. Esse aqui é o ângulo gama. Esse aqui é o ângulo gama. E esse aqui é o ângulo gama. Então, a gente pode escrever que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo ADC, que é semelhante ao triângulo ABD. Tá bom? E feito essa semelhança, né? Organizado isso aí, você vai poder, então, fazer aqui a proporção dos lados homólogos, né? A gente tem aqui os lados, ó. A, B, C. Nesse triângulozinho aqui, ó, a gente tem hipotenusa C, catetos H e M. E nesse triângulo aqui, a gente tem hipotenusa B e catetos H e N. E aí, a gente vai montar a nossa semelhança em cima disso aqui, né? E é com isso, então, que a gente consegue deduzir as nossas relações métricas, tá? Então, primeiramente, vamos fazer aqui a semelhança entre o triângulo ABC e ABD. Tudo bem? Essa semelhança aqui, pessoal, ó, o que a gente vai fazer, então? A gente vai falar assim, que a hipotenusa desse grandão aqui, ó, A, está pro cateto que o ângulo beta olha, assim como a hipotenusa aqui está para o lado que o ângulo beta olha, tá? Então a gente tem aqui que A sobre B, né, hipotenusa sobre cateto beta, é igual a hipotenusa sobre cateto beta no outro triângulo, tá? E essa razão aqui, essa proporção que a gente escreveu, provém da semelhança de triângulos. Então, a gente conclui aqui que A vezes H é igual a BC. AH é igual a BC. E guarda isso aí, que isso daí é a primeira relação que a gente encontrou. Tudo bem? Então, vocês perceberam que eu comparei a hipotenusa e o cateto do ângulo beta. Agora eu vou comparar a minha hipotenusa com o cateto do ângulo gama. Então, A está para C, que é C, tá? Azinho está para Czinho, assim como a hipotenusa, que é Czinho, está para o cateto do ângulo gama. O ângulo gama, pessoal, entendam que é esse ângulo 2, tá? Então, esse ângulo 2, ele está olhando para C, e esse ângulo 2 aqui, ele está olhando para M. Então, o C é proporcional ao M, tá? E daqui a gente tira, então, que A vezes M é igual a C ao quadrado. Beleza? E agora a gente vai fazer, né? A gente vai comparar cateto com cateto. Então, você vai escrever aí que o B, que é o ângulo que o beta olha, está para H, que é o ângulo que o beta olha no outro triângulo, assim como o C está para o H. Não, para o M, né? O C é o ângulo é o lado que o ângulo 2 olha. E aqui, o lado que o ângulo 2 olha é o M. E aí a gente chega, então, que B vezes M é igual a C vezes H. Tá? Então, a gente conseguiu achar três relações aqui, ó. Que AH é igual a BC, AM é C quadrado e BM é CH. Tá? A gente achou essas relações com base nessa semelhança aqui. Beleza? Aí, a gente vai fazer a mesma coisa agora, comparando o triângulo ABC com o triângulo ADC. Beleza, galera? Só que agora eu vou fazer mais rapidinho, tá bom? Essa aqui eu fiz devagar para mostrar para vocês o que a gente está fazendo. Mas, ó,
Eu já vou escrever aqui a proporcionalidade dos três lados, ó. A hipotenusa desse aqui está para a hipotenusa desse aqui, né? Então, A está para B. Assim como o cateto do ângulo 1 está para o cateto do ângulo 1. Ó, ângulo 1 olha para N. Assim como o cateto do ângulo 2 está para o cateto do ângulo 2. Então, A sobre B é igual a B sobre H, que é igual a C sobre H, tá bom? E essa proporcionalidade aqui, que é exatamente o que a gente fez aqui, só que aqui a gente fez separado, né? Só que aqui eu já escrevi tudo junto. Dessa relação aqui, ó, a gente vai tirar que A vezes H é B ao quadrado. Não, pera aí que eu me confundi aqui, pessoal. Vamos diferenciar. O meu N, ó, tá aparecendo meu H e meu N aqui, ó. Esse cara aqui é H. E esse cara aqui é N. O meu N eu vou colocar a curvinha aqui, tá? Porque senão é a mesma letra, tá? Ó, agora tá fácil de entender, ó. Então, A vezes N é igual a B ao quadrado, né? Essa relação A vezes N é igual a B ao quadrado é a prima dessa, ó. A vezes M é igual a C quadrado. As duas são relações irmãs ou primas aí, tá? Então, outra relação que a gente pode tirar daqui, ó. A vezes H é igual a B vezes C. Só que essa a gente já sabia. E a outra relação que a gente pode tirar aqui é que B vezes H é igual a N vezes C. Ó. Então, como vocês podem ver, essa e essa são relações irmãs, ó. B vezes M é CH e B vezes H é NC, tá? E falta uma semelhança, né? Pra gente analisar aqui. Falta a semelhança entre esse pequeno e esse pequeno, né? O da esquerda e o da direita, que eu vou estar fazendo aqui. Então, ó, o triângulo ADC é semelhante ao triângulo ABD, né? Então, esse é semelhante a esse. Aí a gente escreve a seguinte relação de proporcionalidade, ó. Hipotenusa está para hipotenusa. Assim como o lado que o ângulo 1 olha está para o lado que o ângulo 1 olha. NH, né? H sobre N. E o lado 2, que é o M, está para o lado que o ângulo 2 olha, né? Que é H de novo. Então, essa daqui é a proporcionalidade que a gente encontra aí comparando os triângulos ADC com ABD. E daqui você vai tirar que C vezes N é igual a B vezes H. Essa a gente já conhecia, né? Você também vai tirar daqui que C vezes H é igual a B vezes M. Outra que a gente já conhecia. E, finalmente, você vai tirar que H vezes H é M vezes N. Tá bom? Tá. Galera, na prática, a gente não fica fazendo essa semelhança, tá bom? Na prática, a gente aplica essas formulinhas direto. Então, vamos circular as fórmulas aqui, ó. As não repetidas, né? Aí, essa daqui foi novidade. Essa daqui, a HBC, a gente já tinha achado, então não vou repetir ela. Essa daqui, BHNC, é nova. E daqui, só essa daqui que é nova, tá bom? Então, essas que eu não circulei, elas são repetidas e já foram contadas, tá bom? Então, vamos fazer aqui um resuminho, né? Resumo das relações métricas do triângulo retângulo. Então, B ao quadrado é A vezes N. C ao quadrado é A vezes N. Deixa eu pegar aqui o triângulo retângulo para mostrar para vocês, ó. Então, B quadrado, ó, esse cara ao quadrado é N vezes A. E esse cara ao quadrado é a projeção vezes hipotenusa. M vezes A é C2. Tá?
Aí a gente também tem que h ao quadrado é m vezes n, né? Então, a altura vezes ela mesma é esse cara vezes esse cara, tá? A outra relação que a gente tem é que b vezes c é a vezes h. Essa relação aqui, pessoal, BC igual a A vezes H, ela é uma relação de área, né? Porque a área desse triângulo retângulo é B vezes C dividido por 2. Ou A vezes H dividido por 2. Então, se a gente escrever que A vezes H dividido por 2 é B vezes C dividido por 2, a gente chega nisso, tá? Então, essa relação aqui, ó, ela está diretamente ligada com a área do seu triângulo retângulo, tá bom? Mas ela aparece aí na semelhança de triângulos. É que a gente ainda não falou sobre área, né? A gente vai ter uma aula só para falar sobre área. Então, essas 4 aqui são as mais importantes, tá bom? Essas outras que eu vou colocar aqui, ó, que B vezes H é igual a C vezes N, eu quase nunca usei na vida isso aqui, tá? Sendo sincero com vocês. Mas tô colocando aí mais para vocês saberem. Mas essas daqui eu já usei, ó. Essa e essa, tá? Essas duas aqui são pouco comuns, mas estão aí. Beleza? Tá. Então, essas daqui são as relações métricas do triângulo retângulo, tá? Tendo triângulos retângulos aí, provavelmente você vai estar usando isso aqui. Tendo questões de triângulos retângulos, né? Aí, a gente chega aí no teorema mais importante, né, quando se fala de triângulos retângulos, que é o teorema de Pitágoras. Então, o que o teorema de Pitágoras diz? Ele diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Ó, galera, se você pegar aqui seu b ao quadrado e somar com o seu c ao quadrado, isso aqui vai dar a vezes n mais a vezes m. Se você tirar o seu a em evidência aqui, você tem que b ao quadrado mais c ao quadrado é a vezes n mais m. Só que n mais m é a própria hipotenusa. Então, isso aqui é a. Então, você conclui que b ao quadrado mais c ao quadrado é a ao quadrado. E esse aqui que é o que a gente chama de teorema de Pitts. Teorema de Pitágoras. Tá? Beleza, galera. Então tá. Agora, galera, ó. O teorema de Pitágoras, que fique bem claro, ele diz que o seu triângulo, se o seu triângulo ele é retângulo, vale isso aqui, né? Se o seu triângulo é retângulo, a gente consegue chegar em todas essas relações métricas. E chegando nessas relações métricas, você consegue provar isso. Agora, a gente vai estar demonstrando aqui a volta do teorema de Pitágoras. Tudo bem? O que é a volta do teorema de Pitágoras? Ó, se você tem um triângulo qualquer, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Volta ao recíproco, né? Recíproco de Pitágoras. Seguinte. Se você tem esse triângulo qualquer aqui, A, B, C, né? Aí você tem Azinho, Bzinho e Czinho, né? Então, esse aqui é um triângulo qualquer. Se a soma de um lado é igual... Na verdade, se o quadrado de um lado é igual à soma dos quadrados dos outros dois, então o seu triângulo é retângulo. Beleza? Qual que é a prova disso? Né? Então, vamos supor que nesse triângulo aqui, a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, isso aqui é o que a gente sabe desse triângulo. E a gente quer provar
que ele é retângulo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui os nossos lados B e C, certo? E a gente vai abrir eles numa abertura de 90 graus. Então, esse triângulo aqui não necessariamente ele é retângulo, tá? Mas aí eu vou ignorar esse lado A por um instante. Vou pegar o meu lado B e o meu lado C, né? E se eles não forem retângulos, eu vou abrir eles, ou fechar, né? Depende. Até eles ficarem 90 graus um com o outro. E depois que eu deixar eles 90 graus, eu vou ligar aqui o triângulo de novo. Eu vou fechar o triângulo de novo. E aí vai aparecer aqui, então, o novo lado M. Tá bom? Então, esse lado M eu construí quando eu peguei os meus lados BC e deixei eles perpendiculares. Aí eu liguei de volta e achei M. Tá bom? Como esse triângulo é retângulo, isso que a gente sabe que ele é retângulo, porque a gente que construiu ele assim, a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Tá bom? E aplicando o teorema de Pitágoras aqui, a gente tem que m ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Opa! B ao quadrado mais C ao quadrado, né? M ao quadrado é B2 mais C2, tá? E aí a gente faz por comparação, né? A gente fala que A ao quadrado é igual a M ao quadrado. Porque se A ao quadrado é B2 mais C2 e M ao quadrado é B2 mais C2, a gente pode falar que A ao quadrado é M ao quadrado. Tá? E aí a gente conclui aqui que o A ele é igual a mais ou menos a raiz de m ao quadrado. Só que como a gente está na geometria, a gente só vai pegar o valor positivo. Então, A é igual a m. Então, se A é igual a m, esses dois triângulos eles vão ser congruentes pelo critério LLL, né? Então, esse triângulo é congruente com esse porque eles têm os mesmos lados. E isso faz com que eles tenham os mesmos ângulos. Então, com certeza, esse ângulo aqui é de 90, tá bom? Por causa da congruência que aparece, dado que o A vai ser igual ao M, beleza? Então, com isso, a gente pode dizer, né, tá demonstrado aqui, que se o triângulo é retângulo, a gente pode falar isso. E se a gente pode falar isso sobre um triângulo, ele é retângulo com certeza, tá? Então, teorema de Pitágoras e a recíproca. Aí, galera, eu só queria colocar aqui uma OBS, né? De uma outra relação métrica, tá? Existe também essa relação métrica aqui, ó. Que 1 sobre b ao quadrado mais 1 sobre c ao quadrado é igual a 1 sobre h ao quadrado. Tá? Isso aqui é tipo um teorema de Pitágoras aos inversos aí, tá? Mas essa relação métrica aqui, ela é uma relação métrica mais solta aí, que pouco se fala sobre ela, né? A não ser que você se aprofunde de verdade aí na mate. Mas isso aqui é um tipo de teorema de Pitágoras, tá? Para demonstrar isso aqui, o que você pode fazer? Você pode somar essas duas frações. C quadrado, né? Igualando o denominador aí. Ó. Então, essa fração aqui eu multipliquei em cima e embaixo por c quadrado. E essa aqui por b quadrado. Aí elas ficaram com um denominador igual a isso. Né? E aí ficou c quadrado mais b quadrado. E c quadrado mais b quadrado é o quê? É a ao quadrado, não é? E aí a gente tem isso, ó. Que a ao quadrado sobre b ao quadrado vezes c ao quadrado vai ser igual a... Ó, aí a gente sabe que bc é igual a a vezes h, não é? Aí a gente troca esse b ao quadrado c quadrado por
A ao quadrado, H ao quadrado, e esse corta com esse, e você fica com 1 sobre H ao quadrado, tá bom? Então, essa daqui seria aí uma outra relação métrica do triângulo retângulo, tá? Que é pouco falada, mas pode ajudar aí, de repente, se você tem um triângulo retângulo BCH, né? Você conhece os catetos e a altura. Ou você conhece os catetos e quer determinar a altura, né? Para você não precisar fazer um passo... Para você não precisar fazer um passo extra, né? Achando a hipotenusa para depois achar a altura, você pode simplesmente aplicar essa relação, tá? Mas essa aqui não é tão importante, não. O que eu considero importante aqui? Essas 4 primeiras e o Teorema de Pitágoras. Fechou? Então tá. Galera, na próxima parte do vídeo, eu vou falar aí rapidinho sobre trigonometria, porque a gente já falou sobre isso, né? Mas eu só vou repassar. E aí a gente já fala sobre triângulos quaisquer. Tudo bem? Então vamos lá.